O tema da primeira edição da Valete Acadêmica será Direito Penal do Inimigo. Acho que são todos esses os recados aqui. Pois bem, podemos começar então com o bate-papo de hoje. Quem que vai me explicar para as pessoas o que é o direito penal do inimigo e qual a importância desse assunto para o debate da aplicação do direito penal na legislação brasileira? Posso fazer. Vai lá. Enfim, depois eu dou pitaco. Vai lá. Então, vamos lá, Aldo. Primeiro, boa tarde. É uma pena o Renan não estar presente porque ele está aficionado nesse assunto, né? Basicamente só fala disso nos últimos contatos que eu tenho com ele. Não é por injustificável, enfim, acho que tem uma razão por trás. E aí esse enfrentamento do crime organizado, como é que ele se dá? Recuperando os territórios, eu quero dizer. É o Estado entrar e falar como foi no Rio de Janeiro, com o Castro, pensa diferente, o que você acha? Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. Olha, o problema da operação do Cláudio Castro, você vê, a gente apoiou, achou, que legal, foi pra cima dos vagabundos, beleza. O problema é que ela terminou. O problema é que ela termina e no dia seguinte... Nascem outros. Não é nem que nasce, o tráfico já estava de volta ali. Eles não tomaram o território, porque não existe, vamos dizer, instrumentos jurídicos que permitem a ocupação daquele território, a entrada da polícia na casa das pessoas, porque pensa assim, onde estavam as centenas de aviõezinhos, menor de idade ou maior de idade, que trabalham para o Comando Vermelho e que não foram mortos ou presos na operação? Eles estavam na casa de alguém. A polícia não dispõe de meios de entrar na casa das pessoas para fazer as apreensões desses foragidos. Então, muitos foragidos só se esconderam na casa de uma pessoa. Se a polícia não tinha um mandato para entrar na casa da pessoa, não entra. A gente precisa de um instituto jurídico que permita que a polícia faça uma ocupação, pegue os caras, a maior parte deles vão se entregar, e aí limpou aquela área, coloque uma base policial e comece naquele momento a arrumar o relevo e a geografia da favela. E não é nem um processo de favelização que tem que acontecer. Mas assim, abre uma avenida daqui, uma dali, coloca 2, 3 torres da própria polícia, bota um quartel da polícia, quebra qualquer possibilidade geográfica de barricada, facilita o funcionamento para você facilitar que aquele lugar seja passível de ocupação policial e falar, tá tomado aqui. Você tá falando de um estado de defesa? É um estado de defesa. Exatamente, eu dei toda essa volta para chegar aqui. É o estado de defesa. O estado de defesa permite que o agente de segurança entre na casa das pessoas naquela área que tá sob estado de defesa e mesmo sem mandato. Por quê? Porque é uma situação excepcional. Não dá pra falar que na favela a pessoa tá vivendo em estado de direito. De jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. Ela já tá. Ela não pode ter a internet que ela quer, o gás que ela quer. A filha dela não pode casar com quem ela quer. Não é estado de direito. De jeito nenhum. Então, já é de exceção. Sim. Então, se está no estado de exceção, estado de defesa lá. Exatamente. E aí, pronto. Aí, vamos fazer a limpa ali. Alguns vão fugir, lógico que vão fugir pra outro lugar. Mas todas... Aí, por isso que tem que ser uma operação geral. Todas as comunidades têm que entrar em estado de defesa. Então, é um processo de ocupação permanente. É assim, igual houve na Segunda Guerra Mundial, a estratégia Blitzkrieg. É uma guerra rápida. Vai, ocupa, alguns vão fugindo, a maior parte vai se entregando. E a partir do momento que você vai ter esse regime especial, por isso a ideia também do direito penal do inimigo. Sim. A lei é rápida e a lei é rígida, e ela vem concomitante ao estado de defesa. Os caras vão dizer, se eu não me entregar, é prisão perpétua, eu vou ficar 70 anos. É melhor eu me entregar pra pegar 35, 40, dependendo dos crimes que eu cometi. Então eles vão se entregar. Eles vão ter que se entregar. Então o processo como um todo é um processo que vai ter um poder de demover eles também, até da resistência. Por isso que será rápido. O Bukele, ele teve alguns enfrentamentos em El Salvador com algumas gangues, mas chegou em um momento que não havia como eles enfrentarem a força do Estado, as gangues se entregaram e estão todas presas até agora. E interessante que quem é contra isso aí é só o intelectual do Leblon. Porque o morador honesto da favela, ele é a favor disso. Total. Porque ele é o principal prejudicado com esse domínio do crime organizado lá. Sim. O cara, gente, é a questão, eu sempre converso quando as pessoas me questionam sobre isso. Imagina você não poder escolher onde você vai comprar o seu gás, cara. Não é? Isso é assustador. Sim. Não, e que é uma coisa outra coisa, você é do direito. Fala com pessoas do direito, facilita, porque entendem os conceitos básicos. O direito de propriedade é um direito humano básico. Sim. Quando a gente vai pegar os direitos fundamentais de primeira geração, é lei, liberdade e propriedade. Não. Os direitos de primeira geração é vida, liberdade e propriedade. Isso. Vida, liberdade e propriedade. A propriedade é um direito fundamental, porque primeiro vem a propriedade sobre o próprio corpo. Sim. A ideia de que você não é escravo de ninguém. Pois bem. Está na Declaração Universal de Direitos Humanos. Exatamente. É base, é basilar pra gente ter qualquer coisa. Pois bem,
Na favela, como o Estado não foi capaz de garantir para as pessoas a posse e a propriedade das casas delas, garante a lei do mais forte. Quem garante que uma pessoa mora na própria casa, que seja o barraco, que seja já aquela casa de alvenaria, é o traficante. Isso em vários lugares. Em São Paulo, não tô falando no interior, em São Paulo, o PCC determina, não, ó, nessa área de manancial, você sai daqui que eu vou vender essas casas aqui. E a pessoa sai da casa. Tem que sair, porque você não morre, né? Você não morre. Comando Vermelho, mesma coisa. Sim. Então, o que nós temos? A pessoa não tem nem... Ela tá numa situação precária de medo em que um traficante determina se ela pode ou não morar na casa dela. Sim. Como é que, em termos de direitos humanos, você fala de direitos humanos, isso é uma violação. Total, absurda. Total, cara. É, absurda. E isso, Renan, no Minha Casa Minha Vida... Gente, é engraçado, porque assim, se você faz só um programa de habitação, mas você não faz o programa de segurança pública junto, você vai ter o que aconteceu no Minha Casa Minha Vida. Construiu alguns prédios, traficantes chegaram e falaram assim, ó, você vai ter que sair daí. E no Minha Casa Minha Vida, a pessoa perdeu o seu prédio que virou ponto de venda de droga. Por quê? Porque entregou a casa, mas não tem uma política de segurança. Exatamente. Inclusive, bem... vários programas habitacionais do governo, eles são, assim, preferenciais para tomada pelo tráfico. O tráfico tira as famílias e remodela. Sim, exato. Agora fulano fica aqui, fulano fica ali e dane-se. Então, isso é assustador. Eu vi isso em Sobral, no Ceará. Os conjuntos habitacionais que foram criados, o tráfico tomou e não, agora sai daqui, agora eu vou trazer um morador meu daquela outra favela pra cá. E pronto. Já é um estado de exceção há muito tempo que o Brasil vivencia. Total. E aí a galera fica falando, não, democracia não, porque a democracia... Que democracia? Tem democracia nenhuma. Sim, jamais. É um banditismo. De jeito nenhum. Realmente, a ideia de direito penal do inimigo, ela surge em 85 por meio de um artigo de um professor alemão, que chama Günther Jacobs, né? Que é um dos dois principais penalistas nos últimos 2 séculos, eu diria, do século XX e do século XXI. Seriam o Jacobs e o professor Klaus Hoxin, falecido recentemente. E essa ideia surge em 85 e depois ela volta a ganhar um pouco mais de força em 2003, após atentados de 11 de setembro. Né? Ele diz, a partir de então, ao desenvolver um pouco mais essa teoria, que ele se baseou fundamentalmente na obra de Hobbes. Então ele diz que basicamente o que Hobbes defendia, né, que os homens, as sociedades viviam em determinado momento histórico num estado de selvageria, né, de todos contra todos, o homem é o lobo do homem, né, e que o homem, a partir de então, para passar de estágio civilizatório, ele abre mão de parte de sua liberdade para que um ente centralizado possa protegê-lo. Então, ele deixa, basicamente, de esfoliar o mais fraco para não ser esfoliado pelo mais forte. E aí, em razão disso, então, ele firma um pacto social, né, por meio do qual ele transfere o poder a um Estado e esse Estado faz a segurança dos cidadãos. Né? A partir daí, então, vem a ideia de que dentro desse pacto social existe obviamente aqueles que cometem crime que respondem, via de regra, dentro dos acordos do pacto social. Mas determinados indivíduos, eles violam de forma tão brutal esse pacto que eles podem ser vistos como inimigos. Né? E aí, para eles, as regras são diferentes. Então, basicamente, Jacobs diz e fundamenta a sua teoria com base exatamente em Hobbes, que o inimigo, à época de Hobbes, ele dizia a seu tempo que seria... Ele dá o exemplo do traidor da pátria, né? Então, que obviamente no século XX e XXI passa a ser diferentes figuras. Então, Jacobs se sustenta nessa ideia, então, de que devem existir 2 tipos de direito. Então, o direito do cidadão, né, que é o que a gente vive. Então, o cidadão é visto como um sujeito de direitos que responde por um crime cometido dentro de regras pré-estabelecidas, dentro de uma ideia de aplicação de pena, uma ideia de culpabilidade, enfim, alguns requisitos que a gente já vive. Né? E teria um direito penal do inimigo, né, que é justamente destinado àqueles que violam a lei ou o pacto social de forma muito agressiva, e ele dá basicamente 3 exemplos de inimigos que, obviamente,
com o desenvolver da teoria e outros autores questionando e escrevendo a respeito, vem sendo modificado, mas na origem ele primeiro diz que seriam os terroristas, que é justamente o que fundamenta essa expansão da teoria dele pós-11 de setembro, os criminosos sexuais e a macrocriminalidade econômica. Basicamente isso, né? Depois vem Silva Sanches, que é um jurista espanhol maior, provavelmente jurista espanhol, desenvolve outras ideias de que um cidadão que responde direito penal comum, direito penal do cidadão, pode se transformar no inimigo a depender das circunstâncias, se ele reincide, se ele é um criminoso habitual, etc. Mas isso é desenvolvido por outros autores. A ideia principal é de que esses grupos seriam os destinatários do direito penal do inimigo. O inimigo, então, é um cara que ele rompeu o pacto social de tal forma que ele não está mais tutelado pelas garantias, pelas prerrogativas que um cidadão comum está. Não basta cometer um crime, então. O Jacobs coloca alguns critérios específicos. Perfeito. O Aldo bem disse, o direito penal do inimigo ele é uma perspectiva nova daquele direito penal tradicional ao qual nós estamos acostumados. Porque o direito penal tradicional tem as suas bases, tem as suas estruturas a partir de determinações constitucionais, mas ele tem muito dessas bases e dessas estruturas a partir de ditames que nós carregamos há séculos nas nossas sociedades. Ele bem citou o caso de Hobbes e o contrato social. No momento em que todos nós nascemos, a gente involuntariamente adere a um contrato. E a sociedade vem se mantendo desde então a partir dessa perspectiva de contrato. Você tem que seguir por este caminho. Todas as vezes que você deixar de seguir este caminho, todas as vezes que você deixar de observar a legislação, você será responsabilizado. É necessário que existam ferramentas, é necessário que existam freios para manter a sociedade nos padrões como nós a conhecemos. Porém, a rigor, quando nós olhamos para a maioria dos criminosos, eles não cometem crimes com habitualidade. Eles, por alguma circunstância, desrespeitam alguma norma estabelecida e serão punidos por isso. E aí, já respondendo a sua pergunta, todas as vezes em que há uma punição, ela tem dois resultados. Primeiro, é um resultado para o indivíduo que errou. É um caráter pedagógico para aquele indivíduo que errou. Olha, campeão, você cometeu um crime, está estabelecido na nossa legislação, isso não é bom para a nossa sociedade por tais e tais razões, e você será punido para que todas as vezes que você se prontificar a errar novamente, você lembre que há consequências para isso. E há uma segunda finalidade da pena, que é uma pedagogia para a sociedade. Quando a gente está punindo o coleguinha, todos os outros estão sendo lembrados que quem errou sofrerá as mesmas consequências. Isso dentro de uma perspectiva de direito penal tradicional. O direito penal do inimigo leva em consideração o seguinte: existe uma parcela da sociedade que não são só criminosos habituais, são pessoas que não estão nem aí com esse contrato social, não estão nem aí com as consequências da pena. O cara, todas as vezes que ele sai para praticar um crime, ele, não vou falar um palavrão aqui, mas ele ser 3 pontinhos para o Estado. Ele não está nem aí, ele só leva em consideração as suas regras próprias. Ele é criado sob a perspectiva das regras da criminalidade, de uma organização criminosa. Então, para esse cara, a cadeia não tem um viés pedagógico. Ela é uma consequência daquilo que você pratica. Então, quando a gente olha para esses dois perfis, um cara que, errou, vai ser punido e se preocupa em ser punido, e um cara que não está nem aí para as ferramentas do Estado e não tem qualquer preocupação em ser punido, é óbvio que o direito penal tradicional, as ferramentas e os instrumentos penais que nós temos em relação a este segundo, não terá nenhum efeito prático. Então, por isso que o direito penal do inimigo não leva só em consideração a pena, a reprovabilidade. Ele leva também formas de superar esse excesso de garantias e esse excesso de direitos que esse cara que não se adequa às regras sociais também tem direito.
Por que que ele não observa as regras da sociedade, mas ele tem os mesmos direitos que um cidadão comum? É dessa perspectiva que parte o direito penal do inimigo. Eu acho que assim, em relação à investigação, o processo, o inquérito e a gravidade das punições, né, eu cito bastante o estudo recente do Pérez Chiquida, que entrevistou, né, 400 presidiários aí do estado de São Paulo. Ele faz essa pesquisa já faz uns 15, 20 anos, a última acho que foi em 2023, em que ele pergunta, né, para os próprios presos, né, qual a pena que deveria existir para eles não cometerem crimes, né? E eles respondem, 80% diz que se tiver pena de morte, prisão perpétua, jamais teria cometido um crime. E esse número salta para 88% quando você adiciona cumprir 100% da pena que está no Código Penal, ou seja, não existe nem você diminuir a pena por estudo, por trabalho, nem progressão de regime. Isso sob gravidade da pena. Então, acho que sem dúvida nenhuma, é um dos elementos muito importantes, né, para desincentivar o crime. Mas um outro elemento, e aí esse ponto eu sei que é controverso, é mudar o nosso inquérito, né, com o chamado ciclo completo de polícia, né? O próprio policial conduz a investigação de ponta a ponta sem a necessidade de centralizar essa investigação na figura do delegado, né? Aqui a gente tem uma divisão, né, praticamente uma parede entre a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal, né? Se acontece um roubo, por exemplo, chega o policial militar, se o roubo já aconteceu e não tem um sujeito para ele perseguir em flagrante, ele praticamente não pode fazer nada, né? Não pode colher o depoimento de testemunha, já não pode eventualmente pegar uma imagem de câmera, já não pode escutar a vítima, o sujeito tem que ir até uma delegacia fazer um BO, que muito provavelmente não vai dar em nada por causa da burocracia gigantesca que envolve o inquérito é mais papel do que em investigação, né? Nos Estados Unidos, né, na maior parte dos países europeus, acaba de acontecer um crime, chega o policial já pode começar a coletar as provas, os testemunhos, para já levar embora, e ele mesmo, eventualmente, até termina o processo de investigação para esses crimes menos complexos, mais corriqueiros, né? Claro que para os crimes mais complexos, principalmente crime de colarinho branco e etc., você não tem nenhuma utilidade, né, o sujeito chegar lá na hora, na suposta cena do crime e começar a coletar elementos, porque os elementos são muito mais dispersos, muito mais complexos e dependem de um conhecimento técnico muito, muito maior do que simplesmente um policial de polícia ostensiva tá acostumado. E um outro aspecto é em relação à própria formação dos policiais, né? Tem um policial civil no meu gabinete, né, que trabalhou na Delegacia de Crimes Cibernéticos, e ele coloca, olha, muita gente formada em direito e poucos programadores, poucos técnicos em informática, poucas pessoas, poucos hackers, poucas pessoas que de fato teriam uma capacidade maior de fazer o enfrentamento a esses crimes cibernéticos. Então, eu acho que o problema não está só na punição, que é um ponto fundamental, mas também no próprio processo de resolução de crimes, que a gente sabe que a maior parte dos crimes a gente nunca descobre quem é o autor, né? E sem descobrir quem é o autor, não interessa qual é a pena, a gente não consegue aplicar contra um desconhecido. Então, as penas, eu acho que, em relação às penas, eu acho que há uma sensibilidade maior, né? A maior parte dos deputados não estão engajados na causa, né? Eles não pegam um projeto debaixo do braço, ficam ligando para líderes e pressionando o presidente a pautar, mas uma vez que eles se deparam com um projeto desses no plenário, eles votam a favor, né? Foi o caso de 2 projetos que eu consegui aprovar no plenário, um sobre aumento de pena de furto, roubo e receptação, com foco na receptação, porque a gente sabe que é o elo econômico do crime, né? E tem uma pena muito branda hoje. Agora está parado no Senado, foi aprovado na CCJ, falta ser levado a plenário, mas assim, foi aprovado com ampla maioria, inclusive de partidos do núcleo duro da base do governo, partidos de esquerda, PDT principalmente, e um outro projeto que prevê a prisão preventiva, né, em caso de flagrante de crime hediondo, ou de sujeito que é miliciano ou faccionado, ou em caso de roubo, né, que o sujeito responde já preso por aquele crime. Então, assim, são poucos os deputados que têm a iniciativa de adotar o projeto e articular esse projeto até a sua aprovação. Agora, quando você leva para plenário,
ele é bem aceito. Beleza, eu vou agora, né, entendendo por que funciona, né, e por que é um bordão interessante, e depois o que seria o prendeu matou. Por que funciona? Um amigo mostrou o seguinte, Renan, quando o Trump falava do muro dele, ele fala, a beautiful big wall, a beautiful big wall and the border of Mexico. Então assim, o que ele queria dizer? Era um belo e grande muro. Sim. Ele falou se tinha uma metralhadora em cima. Ele falou se o muro era de concreto, se o muro era de metal. Não falou. Muro. Ele falou muro. Ele jogou uma coisa meio abstrata e solta e cada pessoa imaginava ser um muro. Então, às vezes, um cara falou, não, é um muro baixinho, que vai ter umas torres. Cada um imaginava o conceito do muro como algo novo. Ele deixou aquilo solto porque ele permitia que as pessoas imaginassem, de acordo com as circunstâncias do momento, o que era. Então, o Prendeu Matou, muita gente vai criando sua própria versão do Prendeu Matou. Isso. Entendi, o Renan vai fazer um campo de concentração para membros do crime organizado. Não, ele vai prender ou matar. Então, se eu... Assim, tudo bem, cada um imagine o seu Prendeu Matou. O que eu creio ser, vamos dizer, o Prendeu Matou é o slogan para um tipo de política pública voltado para a segurança que não tem na recuperação do bandido o seu foco. Porque a gente tem aqui, tá dada duas opções pro bandido. Prendeu, matou. Ah, mas cadê o recuperou? Cadê o ressocializou? Cara, isso não é prioridade pra gente. Tem um amigo, tá lá no partido, tá lá inclusive tá no Instituto de Segurança que surgiu no Rio de Janeiro, Instituto Guararapes, chama Silvio. Ele tem uma tese muito legal, essa tese fez com professores alemães, ele fez em Coimbra, que é a ideia do direito penal focado na vítima. Então, o direito penal, em grande medida, você é do campo do direito. Aqui no Brasil, ele é as medidas, inclusive a pena, ela tem como perspectiva, vamos dizer, gerar um efeito sobre o ofensor. Não só um efeito punitivo, mas um efeito de ressocialização. Ou até um efeito, assim, de impedir outros caras como ele de cometerem esse crime. Tipo, como se fosse educativo a existência de uma pena para que o bandido, ele não cometa um crime. Então, tudo que envolve pena no Brasil, no direito penal brasileiro, ele tem como objetivo mirar para o eventual bandido e falar, bandido, você pode ser socializado. Bandido, você pode, olha, olhando essa pena, não cometer o crime. Ou seja, o protagonista é o bandido. O que ele propõe é que o protagonista seja a vítima. Vamos olhar em nome da vítima. E como a pena satisfaz o senso de segurança, o senso de justiça da vítima. A gente sente que no Brasil, viver aqui, ser brasileiro, é sempre injusto. O pacto social brasileiro é ruim. E quando você é assaltado e nada acontece com o bandido, você fala, não vale a pena ser brasileiro. Então o pacto social não vale a pena. O Prendeu Matou, ele coloca as coisas no seguinte termo. Eu vou prender ou vou matar, mas é o seguinte, o cara que te gerou o dano, ele vai pagar. Porque eu quero gerar justiça pra você. Eu quero aliviar teu peito sabendo que faz sentido você viver nessa sociedade aqui, porque quando alguém te fizer um mal, o Estado vai pra cima desse alguém. Aí você vai se sentir mais calmo. E você vai sentir como parte de um pacto. Então o Prendeu Matou é uma lógica de te retirar a ideia de que o bandido tem como opção uma ressocialização. Não, essa é a última. Existe o caráter punitivo e restitutivo da pena. A pena tem que punir e restituir a vítima. A vítima, antes de tudo. Então, tira esse protagonismo do vou salvar, Não, cara. O cara marmanjo, adulto, a maior parte dos criminosos são reincidentes. A maior parte. E eles tomam uma decisão racional. Se ele tomou essa decisão racional, eu não tenho que perder meu tempo reeducando ele para arrumar um emprego. E tem uns que são irrecuperáveis, né? Lógico. Quem está no crime organizado, as grandes facções, essa pessoa vai ser ressocializada, ela nem quer. Ela não quer ser ressocializada. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.